Vamos para análise, cara. Eu tô muito satisfeito com essa atuação do Fluminense nessa vitória de 4-1. Admito que eu não esperava tanto. Por quê? É início de temporada, né? Pré-temporada. Eles estão trabalhando aí na parte física, era para eles treinarem um pouquinho mais, porque eles vieram de uma férias prolongada. Então é natural que muitos deles estivessem fora de forma, sem ritmo de jogo. Mas o que eu vi nesse jogo, jogo de estreia do time titular na temporada, um Fluminense muito solto, um Fluminense com muita qualidade, muito agressivo, fazendo marcação alta o tempo todo. 90% da partida o Fluminense jogou no campo do Bangu, e isso é muito legal. Porra, para primeiro jogo, pré-temporada, estreia de jogadores, um nível alto. Olha o banco de reserva, irmão. Segundo tempo entrou Renato Augusto e Terãs. Aí isso te enche de esperança, isso te deixa muito animado pelo que vem pela frente. E a mesma coisa do ano passado, o Arias arrebentando no jogo, o Cano fazendo gol, o André da zaga. Então é o mesmo futebol jogado na temporada 2023, foi repetido nesse jogo. O Fluminense jogou praticamente 90% da partida no campo do Bangu. Ataque contra defesa, teve várias chances. No primeiro tempo, só o Cano perdeu 4 gols assim. Era pro Cano ter feito uns 5 nesse jogo. Se o Cano converte uns 3 gols ali que ele perdeu cara a cara, debaixo da trave, 6. Ia ser 6-1 pro Fluminense nesse jogo. O Fluminense perdeu muito gol. E eu tô surpreso pela qualidade, pela intensidade, mas surpreso não pela qualidade do time, porque eu sei que esse time joga muita bola. É o time titular do Fluminense, campeão da Taça Libertadores e vice-campeão do mundo. A qualidade é o que não falta, eles têm aquele entrosamento, um se conhece, eles sabem qual é o sistema tático, a forma de jogar. O que me deixou surpreso é ser o jogo de estreia deles na temporada e estarem em plena uma pré-temporada. Então eu pensei que ia sentir eles um pouquinho presos, com um jogo mais lento, mas não, marcando alto, pressionando, mordendo, roubando bola, o Cano correndo para lá e para cá, o Arias arrebentando, destruindo o jogo. Espetacular, o André jogando de zagueiro, o Martinelli correndo o campo todo, o Ganso participando das partidas, das ações do jogo, e o banco de reserva de almanaque, irmão. O torcedor do Fluminense é um privilegiado. Eu vi times muito bons do Fluminense e vi times muito ruins. E esse time de 2024 tem tudo. Mas foi o Bangu. Amigo, o Bangu tá fazendo uma pré-temporada de mais de um mês aí. Esses caras estavam de férias. Há pouco tempo estavam tirando foto na Disney, em Paris, ou em um monte de Estados Unidos, um jogo de basquete. Estrearam aí como se estivesse no meio da temporada. Cara, é muita qualidade e você bota Terãs e Renato Augusto no segundo tempo. Cara, graças a Deus que eu não sou, mas se eu fosse flamenguista eu tava me urinando todo de medo desse Fluminense. Então vamos lá, o Fluminense teve desfalques, né? O Samuel Xavier não jogou, não foi relacionado, porque o Samuel Xavier teve um probleminha, problema muscular ali, um desequilíbrio muscular no Samuel Xavier. O Gabriel Pires não jogou, não foi relacionado por aumento de carga no jogo contra o Nova Iguaçu, e o Marlon com dores no joelho. Então o time foi praticamente o time titular. A única novidade ali foi o Thiago Santos na zaga. Cara, se o Thiago Santos jogar a temporada, se ele continuar jogando o que ele jogou contra o Bangu, ele tem tudo para assumir a titularidade ali ao lado do Felipe Melo. Gostei muito. Antecipação, passe longo, inversão de bola. Ele tem uns passes muito bons de longa, tipo o Felipe Melo, aqueles passes esticados. Atuação muito boa. Foi um dos principais jogadores do Fluminense. Foi, para nossa surpresa, o Thiago Santos de zagueiro. Ele terminou bem fazendo essa função no ano passado. E tanto que ele está se repetindo isso na pré-temporada e foi utilizado nesse jogo na função de zagueiro. Boa partida dele. Então é o mesmo time, é o Marcelo na lateral, o André, o Martinelli, o Ganso, o Keno, o Arias e o Cano. Nenhuma surpresa na escalação, é o time do ano passado, somente a ausência do Nino que foi vendido. Primeiro tempo, o Fluminense começou pressionando muito, jogando no campo do adversário, linhas altas,
ataque contra a defesa, o Cano perdendo o gol, chance do Guga, o Fluminense utilizando muito o lado direito com o Guga foi outro que fez um grande jogo. Ali no setor defensivo, chamou muito a minha atenção a atuação do Guga, dando assistência para gol e subindo para o ataque, se entregando na partida. Quando teve aquela negociação, que o empresário estava tentando vender o Guga para o outro clube, uma das frases que o Guga falou é de que ele iria lutar pela titularidade. Se ele continuar jogando nesse ritmo, jogando esse tipo de jogo que ele jogou contra o Bangu, tem tudo para brigar realmente pela titularidade na lateral direita. Fez tudo hoje, assistência, apoiou, marcou, espetacular. Outro que chamou a atenção, eu já falei que foi o Thiago Santos. Setor defensivo, Thiago Santos e Guga foram muito bem. Aí o Fluminense dominou o jogo, perdendo o gol ali, o Cano batendo com a bola na coxa, debaixo da trave, incrível. Aí o Fluminense foi castigado. A primeira vez que a equipe do Bangu foi ao ataque foi aos 31 minutos, que o Fábio salvou. Depois aos 34, num erro do Fábio, né, no sistema tático do Fluminense, pode muito bem acontecer esse tipo de erro, em que o goleiro tem que tocar a bola, passar a bola. E o Fábio, ele ainda tem essa limitação. Ele deu um passe no pé do jogador do Bangu, o jogador do Bangu teve a felicidade de dar um toque espetacular por cima dele, fez um golaço lá do meio da rua, num erro de saída de bola do Fábio. Mas antes, aos 31, ele fez uma grande defesa. Então, até os 31 minutos, o Fluminense era ataque contra a defesa, só tinha um pedaço do campo que era utilizado, que era o campo de defesa do Bangu. Deu o Bangu, foi pro ataque, chutou, o Fábio defendeu. Minuto seguinte, saiu o gol de um erro do Fluminense, nada construído pelo Bangu. Aí o Fluminense sofreu o seu gol aos 34 minutos, mas continuou martelando, fazendo o seu bom jogo, jogando o seu bom futebol. Aí acabou o primeiro tempo, fomos para o intervalo. Eu botei aqui uns destaques do primeiro tempo, como eu falei, o Guga, o Thiago Santos e principalmente o Arias pela sua movimentação. Ele também jogou muito bem o primeiro tempo. Negativo no primeiro tempo e também no segundo tempo eu achei o Marcelo. Marcelo vai precisar um pouco mais do que os outros de entrar em forma. Não estava bem na temporada passada, então ele vai precisar de mais um pouquinho de tempo. Ele errou muitos passes longos, lançamentos que ele tentou, errou muitos passes, vai precisar entrar em forma. E o Cano, pelos gols perdidos, mas sempre se movimentando, sempre perto da grande área e da pequena área, buscando seu golzinho. Aí fomos para o segundo tempo. No segundo tempo, teve uma mudança no intervalo. Entrou o Renato Augusto, tirou o Felipe Melo, puxando o André para a zaga. O Felipe Melo, ele só joga ali 45 minutos e tem essa movimentação. O Renato Augusto, o time já estava bem no primeiro tempo, mas o Renato Augusto deu um pouquinho mais de agressividade. Porque a entrada do Renato Augusto dividiu as atenções do meio de campo do Bangu e facilitou a coisa para o Ganso. Aí no Ganso não ficou somente com a responsabilidade da criação de jogo. Daí você vê o Renato Augusto dando passe num dos gols do Fluminense para que a assistência acontecesse, a movimentação. Ele deu 2 chutes espetaculares com aquela bola que faz a curva, quase que entra no ângulo. Jogador espetacular, a entrada dele foi primordial e tem que ver isso aí. É Ganso, pode muito bem jogar o Ganso e o Renato Augusto, ou um e o outro. É muito bom ter opção de banco interessante. Graças a Deus o Fluminense conseguiu uma sombra para o Ganso. Então o Fluminense manteve a pressão. O Fluminense cresceu também muito pelo lado direito, não só com o Guga estava muito bem no primeiro tempo, mas o Arias passou a cair mais pelo lado direito. Aí o Arias fez a bagunça dele, se criou em cima do lateral esquerdo do Bangu. Partidaça do Arias, principalmente no segundo tempo. Aí de tanto martelar, de tanto criar chance, o Fluminense chegou ao gol do empate. Era natural, como uma onda, como um tsunami. O Fluminense estava... A presença do Fluminense no campo do Bangu, a procura do gol, fazendo marcação alta, insistindo com jogada, criando oportunidades, foi até maior no segundo tempo do que no primeiro. A diferença é que no segundo tempo os gols começaram a sair. E o primeiro foi logo no início do segundo tempo, que é ótimo, que abre as coisas, começa a abrir os trabalhos, as coisas começam a ficar mais fáceis. Aos 4 minutos teve o gol do Keno, uma assistência do Guga, atenção com o Guga. Uma assistência dele do lado direito, e o Keno cabeceou e fez o gol. Para mim, Guga e Arias foram os principais, o craque do jogo para mim, Guga e Arias. Por quê? O Guga fez o cruzamento da direita, gol de cabeça do Keno aos 4 minutos. Aos 14, gol do Arias. Aí já foi uma jogada individual. Ele dá um drible espetacular no defensor do Bangu e dá uma pancada
um golaço do Arias. Aí tem uma substituição no meio desses gols aí, que é a entrada do Terãs no lugar do Keno aos 25 minutos. Entrada importante, que parece que o Terãs vai ser a sombra do Keno ali. E o Terãs teve uma movimentação muito interessante. Ele caía mais pela direita, mas também caía pela esquerda. Ele fazia aquele para-brisa, caindo pelos dois lados com muita qualidade. Tentou fazer o gol dele, espetacular. E é maravilhoso você ter esse tipo de opção de banco. O Keno vai precisar jogar mais bola para se manter como titular. Aí aos 26 saiu o terceiro gol do Fluminense, um golaço do Cano, depois de tentar várias vezes fazer o gol no primeiro tempo, teve umas 3 ou 4 chances, dessas 4 chances, 3 foi debaixo da trave, aí ele conseguiu o gol dele, um golaço do Cano do meio da rua, aí o Fluminense fez 3-1, beleza, cara, é bom a gente ver o Cano fazer gol, né, porque o Cano é um artilheiro do Fluminense aí. Aí teve mais 2 alterações, aos 34 minutos, entrou o Diogo Barbosa no lugar do Marcelo, cansado, e entrou o Lima no lugar do Ganso. Aí para fechar, passar a régua, fechar a conta, aos 43 minutos, novamente um gol do Arias, é o segundo dele na partida, com assistência de quem? Do Guga. Guga deu assistência lá pelo lado direito para o gol do Arias, que insistiu ali na jogada e chutou. Eu pensei que o gol seria do Terãs. Terãs parece que chutou junto, mas foi o pé do Arias que botou a bola para dentro. Espetacular, pela atuação, pela postura do time, pela movimentação, pela procura do gol e pela vitória. Tomou um gol primeiro por um erro ali na saída de bola do Fábio, mas tem a experiência, tem a tranquilidade, tem a qualidade para reverter as situações difíceis. E do primeiro ao último minuto, a postura do Fluminense sempre foi ofensiva, de muita qualidade e opção de banco, né? Não é qualquer time que entra Renato Augusto e Terãs no segundo tempo. Vamos brigar por esse tricampeonato aí, vamos brigar pela Copa do Brasil, vamos brigar pelo título nacional brasileiro que a gente não ganha desde 2012 e vamos brigar pelo bi da Libertadores. E da Recopa, né? Tem a Recopa no dia 22. LDU pode esperar, a sua hora vai chegar. Tô surpresão, mano. Muito o time jogar bem logo no jogo de estreia, assim, início de temporada, sempre o time ficar preso, lento. Legal, bacana. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilha, até o próximo vídeo.